Gostaria que você falasse como é que foi, né, a negociação para vir para o Guarani. Você que passou um período no Ceará, né, trabalhou lá com o Lisca, se eu não me engano, e também estava no Santos. Qual é a expectativa sua para jogar no Guarani nesse restante da Série B? Primeiramente, boa tarde. A minha expectativa é da melhor possível. Eu sou um tipo de jogador que gosta muito de desafios. Então, quando a diretoria do Guarani entrou em contato comigo e passou o projeto e os objetivos do clube para o restante da temporada, eu não pensei duas vezes em aceitar o desafio e vir. Até pela grandeza do clube, creio que o clube não está no lugar que deve. Então, eu vim com esse objetivo de poder ajudar o clube a chegar na Série A. Mário, a lateral esquerda é muito questionada no Guarani já há algum tempo. Nesse ano já passaram Salomão, Marcílio. O Pará teve alguns bons momentos, a torcida ainda fica na bronca também com ele. Queria que você falasse como você chega para esse desafio, para encarar essa lateral esquerda aí tão questionada. E são apenas 12 jogos na Série B, né? Um curto período só que vocês têm, vocês dois no caso aí, para mostrar serviço em 2018. Quanto também que é esse desafio aí de ter pouco tempo, já que vocês ainda precisam até se entrosar, adquirir confiança com o grupo? Olha, em questão disso, eu não posso falar, porque eu não acompanhei muito. Sei que o Pará é um grande lateral, até conheço por muitos anos jogando contra. O Marcílio tem a história, é um cara vencedor dentro do clube. Então, acho que todo mundo passa por uma fase difícil nos clubes. Eu acho que não é só no Guarani que os laterais em si, não só os esquerdos, mas os direitos são questionados. Acho que a maioria dos clubes isso. Então, acho que a única forma de passar isso é trabalhando, trazendo vitórias. Acho que tudo no futebol hoje é movido a vitórias e resultados. Então, a partir do momento que o clube voltar a ter os resultados, ninguém vai questionar, acho que nenhum tipo de posição. Então, eu vim aqui para ajudar, para somar e trazer um pouco da minha experiência que eu tenho na divisão. Bom, você disse que depois que conversou com a diretoria, a questão do projeto, se interessou. Você pode dar detalhes, né, do que foi falado para você em relação ao projeto? E ainda sobre a camisa aí, sobre o Pará que não cochila não, porque você também não vem para ser reserva, né? Acho que foi uma conversa muito rápida e objetiva. O clube tem dois objetivos traçados e certos no campeonato, que é primeiro atingir os 46 pontos e se livrar totalmente do rebaixamento, e após isso focar no acesso. Então, foi simples o objetivo que a diretoria tinha que passar para mim, e eu entendi muito bem, e creio que eu posso ajudar muito nesse desafio. E em questão do Pará, acho que eu não vim aqui com o intuito de jogar nada, eu vim com o intuito de ajudar, e eu acho que independente de quem jogar, vai fazer o melhor para o Guarani. Romário, como que você foi recebido aí no elenco, né? E qual a conversa lá nessa restante temporada, né? 12 jogos, o time ainda conversa aí para tentar subir, para tentar essas 2 vitórias em casa agora? Acho que um dos motivos que me fez aceitar o convite para o Guarani é porque eu conheço muitos jogadores aqui, então já trabalhei aqui no mínimo de 5 a 7 jogadores do atual elenco aqui, então acho que a minha adaptação em relação a isso foi muito tranquilo. E quando eu entrei aqui, eu já senti essa energia positiva. Eu acho que isso é importante, você chegar num lugar e sentir essa energia. O Guarani tem um grupo muito bom, acho que o grupo é um grupo muito unido, que sabe o que quer. Então, acho que para um grupo que almeja o acesso e os objetivos no campeonato, isso é importante, ter um grupo bom. Então, creio que isso vai ajudar muito o Guarani a alcançar os objetivos. Olha, então vamos lá. Eu conheço o Denner, o Kevin, o Felipe Maia, Rafael Longini, o Matheus Oliveira, o William Oliveira, acho que são esses. Se eu esqueci mais algum, eles que me perdoem depois. Romário, você falou aí de trazer um pouco da sua experiência na divisão. No ano passado você foi um dos jogadores mais regulares da campanha do Ceará, não à toa chamou a atenção do Santos para esse ano. E o Ceará não ficou no G4 o campeonato inteiro, ele chegava a subir, depois tinha um pouquinho de oscilação, e foi um sprint final, dá para dizer, do Ceará para conseguir o acesso, que é algo parecido com o que o Guarani precisa agora para conseguir ficar entre os 4. O que você traz daquela experiência daquele ano? O que funcionou nessa reta final para o Ceará no ano passado, que talvez você traga aqui para tentar ajudar o pessoal aí dentro? Acho que a Série B é um dos campeonatos mais equilibrados que tem aqui no Brasil. E de todos os anos que eu acompanhei e pude jogar a Série B, só em 2016 com o Atlético Goianiense, que foi o ano que eu fui campeão,
que o Atlético começou no G4 e terminou no G4, e acabou sendo campeão. Então é um campeonato muito equilibrado. Tirando esse ano de 2016, os outros anos sempre foram anos equilibrados. Então acho que na Série B não importa como você começa, importa como você termina. Então acho que o Guarani está no caminho certo, não deixou o pelotão de cima distanciar muito. E para dar esse sprint final que você acabou citando, eu acho que o Guarani tem um essencial, que é o grupo unido. Aqui, pelo pouco que eu vi, não tem trairagem. Todo mundo corre e pensa pelo mesmo objetivo. Então, creio que quando um grupo tem jogadores que pensam no mesmo objetivo, a tendência de sair vencedor é muito maior. No ano passado você teve uma boa participação junto com o Ceará e agora você não teve tanta oportunidade. Por quê? Futebol é momentos. Se você for parar para pensar, eu cheguei em janeiro no Santos, com o Santos não muito bem em todos os aspectos, né? Então, quando um clube não está bem, acaba tendo trocas, isso é normal do futebol. Sai uns, chegam outros, e no Ceará não foi diferente. Eu voltei pela minha história que eu tinha no clube, e as coisas lá não estavam acontecendo da forma que todo mundo planejava. Então, quando isso acontece, a tendência de ter mudanças é muito grande. E eu, pelo fato de ser um jogador que eu não gosto de ficar acomodado, então eu acabo sempre tentando buscar meu espaço em outros lugares. Se eu fosse um jogador acomodado, eu poderia estar até hoje no Santos, lá no elenco, por estar sem ter oportunidades. Então, se eu estou rodando esse ano, é porque eu sou um tipo de jogador que eu procuro desafios, eu gosto de sempre estar procurando o meu espaço. Então, quando eu vejo que eu não estou tendo espaço e oportunidades, eu prefiro sair e procurar meu espaço em outro lugar.